tratados, não só nas terças, mas também nas quintas. Nós temos 2 dias da semana para a gente fazer as entrevistas aqui, receber esses convidados e sempre escolher assuntos de interesse do nosso grande público. Terças e quintas, portanto, dias especiais aqui no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Esse OG Notícias, onde nós já temos mais de 170 mil seguidores. E além do Instagram, estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. E como eu disse, sempre assuntos importantes. E a gente aqui está sempre falando de saúde. Volta e meia aqui o assunto é saúde. E hoje é isso. E saúde no plano mental, saúde por excelência. Nós vamos aqui hoje entrevistar alguém que vai nos trazer assunto importantíssimo. Nós vamos falar sobre o autismo, os cuidados, falar sobre neuropsicologia. Nós vamos aqui hoje entrevistar ela, que eu convidei, aceitou vir. Fiquei feliz porque sei que ela tem muito conteúdo para nos transmitir sobre tudo que propomos informar. Ela está aqui do meu lado, é a Ana Cristina Gonçalves Monteiro. Eu vou apresentar ela aqui dizendo que é uma psicóloga, é uma neuropsicóloga, na verdade, e psicóloga infantil. Ela é fundadora e gestora da TAMAR, Psicologia Infantil, onde atua com avaliação neuropsicológica, atendimento clínico a crianças, especialmente com transtornos do neurodesenvolvimento. E além da atuação clínica, a Ana Cristina é servidora pública efetiva do município e sua trajetória na saúde pública teve início na assistência social, com atuação como psicóloga no CRAS e no CREAS, desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares, a proteção social e o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, ela, a Ana Cristina Gonçalves, é tudo isso e a gente passa a conversar com ela. Ana, satisfação te receber aqui, boas-vindas. Muito obrigada, é uma satisfação imensa, fiquei muito feliz pelo convite. Boa noite, né, primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Fiquei muito honrada pelo convite, porque nós sabemos a visibilidade, né, que vocês dão, o quanto vocês mobilizam tanto a saúde, assistência social. Vocês trazem assuntos realmente muito importantes aqui para a nossa cidade. Exatamente, Ana, e o assunto no qual você lida, a sua formação profissional voltada para a saúde, nessa lida aí com pessoas atípicas, é muito importante e isso será assunto aqui a partir de agora. Eu vou começar pelo bem básico, Ana, perguntando assim a você, quais são os transtornos do neurodesenvolvimento? Porque eu falei de autismo, mas não é só isso. Não, não é só isso. O transtorno do neurodesenvolvimento começa ali na formação do cérebro, né? Então, na vida intrauterina já começa ali a formação. Então, é ali que a gente já começa a analisar os transtornos, né? Se vai ocorrer ou não. Lógico que isso não consegue se diagnosticar ainda dentro do útero, né? Mas é ali que começa o desenvolvimento, né? E são vários os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Você citou um, que é o autismo, nós temos TDAH, nós temos os transtornos de aprendizagem, que é dislalia, a dislexia, a descalculia. Nós temos vários transtornos do neurodesenvolvimento, então a gente não pode englobar apenas um. São vários os transtornos, né? Isso. Transtornos em direções diferentes. Você falou de dislexia, é desatenção, né? A dislexia é a dificuldade, né, ali, o transtorno voltado para leitura. Uhum. Essa é voltado para leitura, a descalculia é voltado para matemática, o TDAH, que é voltado para atenção, a hiperatividade, né, impulsividade. Você falou aí que desde a vida intrauterina já se começa a formar o cérebro e o ser humano e, naturalmente, as condições que vão determinar a vida dele. Mas não dá, então, na vida uterina para se fazer, para diagnosticar nenhum mal nesse sentido? Ainda não tive notícias. Não tem, né? Não, assim, porque é muito... O ser humano é muito complexo. Então, quando a gente começa ali a formar o cérebro,
a gente não sabe como que vai ser o desenvolvimento desse cérebro, né? Se ele vai desenvolver, se ele não vai desenvolver. Até os 7 anos de idade ele está desenvolvendo. Às vezes a gente começa a ver alguns sinais ali nos primeiros meses de vida, outros a gente vai ver depois da adolescência. Então, assim, eu vou ser muito sincera, ainda não tenho notícias se já dá para poder diagnosticá-lo. Ainda não vi nada relacionado a isso. Ela é a Ana Cristina, neuropsicóloga, ela atua em Iporá, ali no SER, né, Ana? Você atua ali no SER, onde você é psicóloga, é neuropsicóloga e psicóloga infantil. Ela está sendo aqui a nossa entrevistada. Ela, a Ana Cristina Gonçalves Monteiro. E, Ana, vamos continuando aqui com a nossa conversação, para entender agora sobre o autismo, que vai ser o ponto forte aqui. O que é o autismo, falando assim de forma simplificada? Então, o autismo é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, que hoje se tem notícia, né, que traz prejuízos, principalmente na parte de interação social, comportamentos repetitivos, estereotipados. Então, são áreas mais específicas comportamentais da vida do indivíduo, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente se tenha, né, algum... como que eu posso dizer? Que a gente ali está investigando se existe mesmo autismo ou não, são as áreas que a gente mais foca, que é a interação social, que é quando a gente fala, né? Se a pessoa consegue manter um contato visual, consegue manter uma conversação, a linguagem dele está fluente, não está? Ele consegue conversar, não consegue? Então, tudo isso a gente está avaliando. Então, é a conexão com o próximo, com o ambiente. Isso. Um dos principais passos que a gente avalia. O autista é aquele que ele não leva muito em conta quem está por perto. Seria isso? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Explique melhor. A gente tem muitos autistas aí que são extremamente amorosos, que gostam de contato, que gostam de abraço. E, então, depende muito. Não é somente isso que a gente avalia. Dentro da interação social, a gente tem vários leques, né? O contato social, eu gosto de ficar perto das pessoas? Gosto, tá, mas consegue manter contato visual com a pessoa? Ou é aquela pessoa que fica olhando para as mãos, fica olhando para os pés, né? Então, a gente tem que estar... Assim, é um leque. Por isso que a gente chama de espectro. Espectro, isso, que é um raio. Isso, cada um tem a sua forma. O autismo vai estar, assim, em particularidades dele. Ana Cristina Gonçalves Monteiro, ela é neuropsicóloga, está sendo aqui a nossa entrevistada nessa noite de terça-feira, aqui no OG Notícias. Obrigado a tantos que estão aí nos acompanhando. Ana, e só mais recentemente a gente ouve falar muito de autismo. Autismo é algo dos tempos atuais ou a humanidade sempre foi marcada por isso? Não, sempre existiu autismo. Com esse nome ou com outro? Dentro dos nossos manuais de diagnóstico, sempre foi mudando, né? A cada manual vai mudando algumas nomenclaturas e tudo mais, mas sempre existiu o autismo. O que acontece? É que hoje os nossos profissionais estão cada vez mais capacitados, as famílias estão mais adeptas, estão mais abertas, né, ao diagnóstico, a correr atrás do diagnóstico, né? E uma outra coisa, eu estava até comentando com uma paciente autista, adulta que eu atendo, que antigamente o que era visto como frescura, hoje a gente está entendendo o que era a frescura de antigamente. Isso, essa palavra frescura existia no passado, era muito usada. Muito. Aquela dificuldade com som. Eu tenho uma sensibilidade com som. É frescura. Tem certas texturas que eu não dou conta. É frescura. Então, assim, hoje a gente já tem um olhar diferente para essas frescuras, entre aspas, né? Que eu não estou taxando de frescura, mas a gente já consegue entender mais essas pessoas. E na época da frescura era pejorativo, né? Demais da conta. E quantas pessoas não apanhavam, né? Não sofriam na mão? Por quê? Não entendiam isso como transtorno. E sofriam. Por quê? Eu tenho que ser daquela forma, mas eu não consigo ser. Eu entendo que eu tenho que ser, mas eu não consigo.
Então, assim, hoje a gente já consegue, né, identificar e trabalhar com essas pessoas e com a família também, que esse é o principal ponto. Trabalhar com a família. Assunto importante sendo aqui hoje tratado ao entrevistarmos a Ana Cristina Gonçalves Monteiro. Obrigado a você que nos acompanha no Instagram, você que prefere nos acompanhar no YouTube. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E essas transmissões que a gente faz aqui nas noites de terças e quintas têm apoios. Nós contamos aqui com o Laboratório Bioanálise, que nos apoia. O Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem também serviço de coleta além de Iporá. O Bioanálise é um laboratório que faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Essas transmissões das terças e quintas contam com o Posto Rede Parceirão, que é aquele que tem o combustível que te leva mais longe por um menor preço. O Parceirão tem 2 endereços para te atender. Atende você ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, já que o Posto Real aqui em Iporá faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. BioEnge Soluções Ambientais está sempre conosco aqui nas transmissões. Quem precisa de documento na área de meio ambiente já aprendeu a recorrer a BioEnge. BioEnge Soluções Ambientais é a empresa para quem precisa de documentação nessa área de meio ambiente. Essa empresa é da Maiara e do Endel, 2 experts no assunto. E o contato deles é o 649-9623-5621. O Baratão Shop é outra empresa que está conosco nas transmissões, campeão de preços baixos, sim, campeão de preços baixos há 4 décadas, servindo Iporá e a região. E quem mora em Iporá, dentro da cidade, pode comprar no Baratão até pelo WhatsApp. Para isso o pessoal já memorizou aí o 649-8154-1495. É por aí que você pede e recebe em casa. Isso para quem mora dentro de Iporá. Baratão Shop, o campeão de preços baixos. Vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo com a neuropsicóloga, a Ana Cristina Gonçalves Monteiro. Ana, eu quero te perguntar o que a ciência médica já sabe sobre o autismo. Isso, pelo que você já falou, eu até já sei. Mas isso é algo nato na pessoa ou é fruto do momento que nasce para frente, da convivência com familiares? Então, já é consensual dentro da área médica, né, da ciência médica, que é algo da pessoa. A pessoa já nasce... É nato. É nato dela. É da vida intrauterina. Isso, já vem ali do desenvolvimento intrauterino dela. Né? Mas talvez questões hereditárias ou não tem nada a ver? Sim, com certeza. Né? Hereditário, a gente chama de biológico, né? E tem as questões... ambientais, né? Ambientais é o quê? O que acontece com o útero enquanto aquele ser está lá dentro, né? Então, por isso que não é recomendado o uso de bebidas alcoólicas, drogas. Para gestante. Isso, para gestante. Quando a gente vai fazer a avaliação neuropsicológica, a gente pergunta, usou algum medicamento? Que medicamento que você usou? Porque tudo isso pode interferir também, né? Outra coisa que a gente pega muito na tecla. Teve alguma queda? Porque a gente pergunta, como que foi a gestação? Foi tudo perfeito. Mas teve alguma queda? Teve. Então, queda física, cair, isso, barriga ao chão. Não só a barriga, né? Cair sentado, qualquer tipo de queda, né? Teve algum pode tipo de afetar. Queda, pode afetar também. Né? Então, aí a gente tem o ambiental, a gente tem o biológico e o hereditário, né? Que é quando a gente herda esses genes de familiares. Questões sobre autismo, é o que ela está tratando aqui. Ela, a Ana Cristina Gonçalves Monteiro. Ana, e como é que os pais podem perceber aí os primeiros sinais de autismo? É uma pergunta muito bacana. Por quê? Os sinais, assim, está sempre lá no início. Aquela falta de sorriso social, quando você vai brincar com a criança não ri muito. Não está interagindo. Né? Não está interagindo. Quando ela está...
você está amamentando, ela costuma te olhar, ela te dá atenção, que é de costume, né, da criança. Como que está o desenvolvimento motor dela? Está dentro do esperado? Não está? Como que está, né? Então, são assim os primeiros sinais: sorriso social, o contato visual, você falou com ela, ela consegue te olhar de volta. Então, assim, são os primeiros sinaizinhos que a gente tem. A mãe tem que já ficar alerta, notando isso. Os cuidadores, né? Porque às vezes a mãe, quando a gente ganha, a gente gera um filho, a gente recebe esse filho, a gente está esperando aquele filho perfeito, né? Perfeito, que eu digo que não tenha nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, que não tenha nenhuma deficiência, né? Então, às vezes é difícil para uma mãe aceitar que ele não está dentro os comportamentos dele não está dentro do esperado. Então, quem está de fora também pode avaliar isso, conversar com a mãe. Não precisa esperar a mãe notar, né? Não precisa. E às vezes ir conversando e amadurecendo essa ideia com a mãe, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, quando uma mãe recebe um diagnóstico, é como se a gente chama de luto, porque morre aquele filho perfeito para nascer um novo filho, né? O filho que ela realmente tem. Amado do mesmo jeito, mas com os cuidados agora nessa direção. Exatamente. Muito bem. E agora você falou aí do momento de detectar esse espectro e esse transtorno, e aí existe a idade ideal para iniciar a intervenção? Certamente nesse mesmo momento? Com certeza. A gente trabalha com intervenção precoce. Quanto mais cedo se iniciar as intervenções, mais chances de desenvolvimento adequado, né, ali dentro dos marcos do desenvolvimento, essa criança tem. Então, identificou ali antes do aninho, vamos começar antes do aninho, por mais que não feche um diagnóstico, mas está tendo um atraso no que era esperado para ele naquela idade, então vamos começar. Porque é aí que vai entrar as avaliações neuropsicológicas. Tá, ele entrou com as intervenções precoces. Ainda está com atraso, então a gente encaminha para avaliação, para a gente ver quais são as áreas que estão afetadas, quais áreas precisam desenvolver melhor ainda. E aí tem os profissionais que existem para essa finalidade, né, Ana? É uma equipe multidisciplinar. Ana, entre vocês aí, da neuropsicologia, né, vocês usam muito uma expressão chamada avaliação neuropsicológica. O que é isso, de fato, e qual a importância? A avaliação neuropsicológica é uma avaliação que é como se fosse um mapeamento do cérebro. Mas não é aquela ressonância, não é aquela tomografia. É como o seu cérebro se comporta no seu dia a dia. Ele está com alguma deficiência? Está com alguma falha? Está precisando de mais estímulos? Então, a gente vai avaliar atenção, foco, as funções executivas, funções cognitivas, né? Então, a gente vai estar avaliando essas áreas do cérebro para poder estar fazendo as intervenções necessárias, de acordo com o necessário. Ana, e os pais esperam com muita ansiedade a criança começar a falar. Sim. Tem sempre uma grande expectativa. Sim. As primeiras palavras, as primeiras frases, o primeiro diálogo. Eu lhe pergunto, tem criança que demora a falar. No caso, é também sinal de autismo? Não necessariamente. Não, atraso no desenvolvimento na fala não quer dizer linguagem. Hoje, está se colocando muita ansiedade onde não deve, né? Como você disse, eu espero que meu filho fale e tudo mais. E está chegando cada vez mais cedo as crianças para a gente com 10 meses com atraso de fala. Então, assim, não quer dizer que seja autismo. Pode ser que seja algum outro transtorno, ou às vezes pode ser que seja o tempo dele. Né? Sim. O tempo dele é muito complicado, né? Nós quase não gostamos de utilizar isso. Mas é algo para acende o nosso alerta, mas não nos diz o que ele tem. Não é porque ele tem um atraso que necessariamente ele vai ser autista. Ana, a neuropsicologia certamente está lá na internet também, com informações às quais as pessoas recorrem, né? Eu quero te perguntar quais são os maiores erros que os pais cometem ao buscar informações na internet. Porque
Ao mesmo tempo em que tem os profissionais aí nas clínicas de plantão para receber, tem pais que recorrem à internet. E lá, como é que é isso? Quais são os maiores erros que se pode cometer a quem faz esse tipo de busca? É porque a internet ela é muito genérica. Você joga o que você tem lá e ele já te manda aquela lista, né, do que você tem. Então, você recorrer à internet, ao invés de recorrer a um especialista, pode te levar a diagnósticos que às vezes não existem, né? Te levar a preocupações que não existem. Então, por isso que nós somos tão importantes, né? A internet nos ajuda muito, mas nós precisamos saber como utilizá-las, né? A gente debate muito, há muito tempo se debate sobre as redes sociais, a tecnologia dominar o mundo, né? Tirar o nosso espaço no mercado de trabalho. Mas acredito que isso não aconteça porque é muito genérico dentro das redes, né? E tem que se personalizar o atendimento, né? Com certeza. Esse é o principal foco, principalmente o meu, né? Falo por mim. Personalizar o atendimento do meu paciente. Porque eu não sou igual a você, você não é igual à sua esposa, eu não sou igual aos meus colegas de trabalho. Então, cada um tem a sua necessidade de atendimento. Vocês têm que identificar aquilo que caracteriza o autista, em especial, que é o seu cliente. Exatamente. Então, ele tem algo que é dele. Exatamente. Tanto na minha clínica quanto lá no SER, eu sempre trabalho com atendimento individualizado. O que eu faço com um, eu não faço com o outro. Às vezes eu uso o mesmo brinquedo, mas não com a mesma função. E fala-se em todos os atendimentos, Ana, fala-se em o diagnóstico precoce. Nesse caso também. Com certeza, com certeza. Quanto antes a gente identificar o diagnóstico, né, do paciente, mais cedo ele vai ter intervenção, mais cedo ele vai ter esse tratamento personalizado, baseado em evidências científicas, né? E tem mais possibilidades para poder estar desenvolvendo. Ela é a Ana Cristina Gonçalves Monteiro, que está sendo aqui a nossa entrevistada hoje, nessa noite de terça-feira. Estamos falando de saúde mental, sobre transtornos, sobre autismo especialmente. Ela atua nessa área e com ela nós estamos aqui aprendendo muito, levando esse conteúdo a esses nossos milhares de internautas. Gratidão a todos que nos acompanham. Compartilhe o vídeo. Ana, enquanto que a mãe está ali lidando com a criança, diagnosticando e tem até o atendimento de profissional, mas a criança chega num momento que tem que ir também para a escola. Aí vira dois ambientes, é a casa e é a escola. Eu lhe pergunto, como é que a escola pode contribuir para o desenvolvimento dessas crianças nesse sentido? Gente, a escola, eu acredito que é o principal pilar. Se não é um dos principais, se não o principal. Porque é na escola que ele vai ter contato social, né? Então ele vai desenvolver o social dele, né? Pelo menos é o que a gente espera. Os professores vão conseguir, com o que é necessário, né? Tá desenvolvendo habilidades como de leitura, de escrita. Se o paciente, né? Se a nossa criança não consegue desenvolver essas habilidades, o professor, hoje, aqui na nossa cidade, eu acho muito bonito isso. Eu vim de Rio Verde, que não tinha essa estrutura, na minha época, porque eu não sei como está hoje, mas já é algo recorrente aqui na nossa cidade. Os professores estão se especializando para poder lidar com... Está melhorando. Muito, muito, muito. Para poder lidar com essas diversidades dentro da sala de aula. Né? Então, a gente está vendo os nossos pacientes cada vez mais se desenvolvendo lá dentro também. E ter a conversa entre escola, família, os profissionais, né? A equipe multidisciplinar, que a gente coloca aí, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, os próprios os neuropediatras. Ter essa conversa está fluindo muito aqui. A escola não precisa descobrir sozinha. A mãe pode antecipar essa informação. Com certeza. E tem sido feito assim. Está evoluindo nesse sentido. Está evoluindo. A gente ainda tem algumas coisas, né, a se melhorar, mas tem evoluído muito bem.
É isso aí. Ana, e sobre preconceito, né? Acho que tem preconceito com relação a pessoas autistas, né? Muito. Fale disso, como é que é isso? E tem bullying, tem crime nesse sentido? Criminaliza-se isso? O que a lei até diz nesse sentido? Se criminaliza, né? Bullying, no geral, né? É crime, então a gente tem que estar trabalhando isso dentro da escola. A família tem que trabalhar com as crianças também, né? O que não acontecer, como não acontecer, mas a gente, infelizmente, ainda vê, né? Ainda é muito encaminhado pacientes que sofrem esse bullying, porque são diferenças, né? E o diferente, às vezes, assusta. Então, ainda acontece, infelizmente, mas nós estamos com tantas políticas públicas, né, com as redes que nos amparam, a gente está tentando melhorar isso a cada dia. Sim, e é hora da gente perguntar a ela, a neuropsicóloga Ana Cristina Gonçalves Monteiro, sobre o autista adulto. Nós falamos até aqui do diagnóstico precoce, das crianças autistas, e esse autista vai se tornar um adulto, Ana. E aí, o autista pode ter uma vida independente quando adulto? Quando ele chega à condição de adulto, esse autismo dele decresceu ou não? Como é que é isso? Decresceu é uma palavra muito forte, porque depende muito de como vai ser a intervenção desde criança com aquele adulto, né? Então, tanto como você pode evoluir no nível, você pode aumentar o nível de suporte, como você pode diminuí-lo também. Mas é possível, tanto é que hoje o diagnóstico de autistas adultos está crescendo muito, exatamente pelo que a gente falou lá atrás, né? O que se era frescura antigamente, hoje a gente já está dando nome a isso, né? A gente já está conseguindo trabalhar com essas pessoas, falar para eles, olha, você não é fresco, você tem um transtorno, isso, é diferente. Você enxerga o mundo de uma forma diferente. E você não tem culpa disso. Exatamente. Então, é possível, é muito possível. A gente tem vários adultos que conseguem chegar a níveis sociais assim muito altos, mas para isso a gente precisa também muito da intervenção precoce, né? Das terapias ao longo da vida. É isso aí. Assunto importante, sendo aqui hoje tratado com ela, a nossa entrevistada, a Ana Cristina Gonçalves Monteiro, psicóloga, neuropsicóloga, psicóloga infantil e fundadora de entidade aqui na cidade também que cuida disso. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Nós estamos numa transmissão que tem apoios. Nós contamos conosco aqui com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. O Baratão está há mais de 4 décadas servindo Iporá e é campeão realmente de preços baixos. O povo já sabe disso. E vende para quem mora dentro de Iporá até pelo WhatsApp. O pessoal já memorizou aí o 649-8154-1495. É assim que você compra do Baratão, o campeão de preços baixos. A BioEngel Soluções Ambientais é uma empresa da área de meio ambiente. Para quem quer fazer regularização e licenciamentos ambientais, essa empresa atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa é da Maiara e do Endel. Esses dois são experts em meio ambiente aqui na região. O contato deles é o 649-9623-5621. O Posto Rede Parceirão tem 2 endereços aqui na região. E é o Parceirão que nos acompanha aqui nas transmissões das terças e quintas. O Posto Rede Parceirão atende você ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real. Esse Posto Real faz parte também da Rede Parceirão. E é no Parceirão onde você compra o combustível que te leva mais longe e por um menor preço. Laboratório Bioanálise, também conosco, é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de Iporá, o Laboratório Bioanálise faz coletas também em Amorinópolis, Jaupaci e em Piranhas. Vamos dando continuidade aqui ao nosso bate-papo com a neuropsicóloga Ana Cristina Gonçalves Monteiro. Ana, falamos muito aqui sobre os transtornos, especialmente do autismo, mas é hora de falar um pouquinho de você como profissional, neuropsicóloga
E eu sei que você fundou aqui na cidade, você é servidora pública, vamos falar disso também, mas você é fundadora da Teamar. Teamar é uma entidade e que atua nesse sentido, é uma clínica. Sim. Fale da Teamar. Então, a Teamar, ela surgiu do sonho de trabalhar com ciência. Ciência médica. Ciência médica e com evidências, né? A gente trabalha com as ciências baseadas em evidências. Então, tudo que a gente faz na clínica foi comprovado cientificamente que surge efeito, né? Que dá resultado. Então, foi desse sonho, foi desse amor pela profissão, pela psicologia, pelo público, que quando eu não conhecia o autismo, não sabia o que era, não sabia o que era um transtorno do neurodesenvolvimento, me jogaram dentro de uma sala de aula e falaram, você vai cuidar de um autista. A sua formação inicial foi psicologia. Psicologia. Depois você foi aprofundando e direcionando. E fui me direcionando. Antes mesmo de terminar a psicologia, já comecei a neuropsicologia, já comecei a trabalhar com análise do comportamento aplicada, que é a ABA. Porque eu via a necessidade. Tá, já que eu vou trabalhar com uma criança autista, o que eu tenho que fazer com esse autista? Comecei a me direcionar aí nessa parte. E lá em Rio Verde surgiu a oportunidade de fazer o atendimento domiciliar para um paciente lá com profissionais de Goiânia. Uma clínica assim que maravilhosa, a CIEC. Eu sou tão grata a eles, que foram meus mentores, não foram meus professores, não foram supervisores, foram meus mentores. E te inspiraram, né? Me inspiraram. Então, assim, eu tenho duas grandes inspirações na minha carreira como psicóloga, que foi uma professora que eu tive na faculdade e uma das minhas supervisoras lá de Goiânia. E elas me encaminharam, falaram, não, você tem potencial, você vai, você faz, te aconselho, né? E cheguei aqui em Porá, sem conhecer ninguém, sem nada. A dona Fabrícia, mulher do Dr. Mac, me abriu as portas da policlínica. E eu comecei ali, sou muito grata, extremamente grata. Ocupou sala lá. Ocupei lá, trabalhei lá, a gente conversava muito. E Deus foi abrindo as portas assim de uma forma tão grande para mim que surgiu a Teamar. E tinha um público para ser atendido? Sim, tinha um público para poder ser atendido, que até então Ainda estava carente de profissionais. Estava carente de profissionais, Isso, você aqui, veio... Isso. Não era meu intuito, né? Tanto é que quando eu cheguei aqui foi para poder atender público adulto, porque eu não sabia se eu teria esse público aqui. E as coisas foram acontecendo assim de forma tão maravilhosa, que Deus foi abrindo as portas de uma forma tão grande para mim, que até a Mar surgiu. Tive parceiros muito grandes, assim, pessoas maravilhosas que me ajudaram, me incentivaram no meu caminhar, e que eu sou extremamente grata. E hoje a gente tem esse intuito de trabalhar com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente o público autista, não somente elas, como também as famílias, que são... Orientar as famílias. Orientar, dar supervisão, que são os principais cuidadores dessa criança. Se eles não estão aptos, né, como que eles vão cuidar dessas crianças? Na clínica é 1 hora, 2 horas, né, por semana. A maior parte do tempo está com a família. Exatamente. Daí orientar os familiares. Exatamente. Então, a gente faz essa orientação, né, parental, e também com as escolas, a gente conversa com os outros profissionais, que eu acho que é uma coisa muito bacana, que precisa muito conversar, por mais que não esteja na mesma clínica, a gente conversar com outros profissionais vai abrir o mundo para esse paciente. A Teamar é mais do que uma entidade, ela é uma empresa. Né? Ela é uma empresa. Sua empresa para essa finalidade. Aonde a Teamar hoje está estabelecida? Hoje ela está lá na Rua Bartolomeu Bueno, número 812, no centro. Ali próximo ao Honorato Cabeleireiro, ali Sim. quase de frente. Está ali, muito bem. Servindo Iporá, e quem serve Iporá acaba também servindo a região. Com certeza. Teamar é a entidade, mais do que isso, é a empresa dela que atua nessa área de neuropsicologia e especialmente com relação
ao atendimento a autistas e aos familiares de autistas. Ana, você atua também no serviço especializado em reabilitação. Você é servidora do município. Sim. É concursada. Integrando ali no SER, né? O SER é lá na Avenida 24 de Outubro, ali ao lado do Senac antigo. Você está ali no SER integrando uma equipe, que é uma equipe multiprofissional dedicada ao cuidado de pessoas com deficiência e transtornos também do neurodesenvolvimento. O que o SER e esse atendimento de pessoas com deficiência faz por ali? O que diferencia ali do que você faz lá na Teamar? A única diferença hoje é que lá os profissionais estão todos juntos, né? Lá na clínica sou eu, psicóloga, neuropsicóloga, né? E lá nós estamos em uma equipe conversando, todo mundo no mesmo ambiente em conjunto, né? Lá nós trabalhamos com a reabilitação dos nossos pacientes. Então, hoje lá nós somos 2 fonos, a doutora Ellen, a doutora Janete, 2 fisioterapeutas, a doutora Roberta e o doutor Arthur, e eu como psicóloga. Hoje, essa é a nossa equipe. E nós estamos lá para poder estar trabalhando na reabilitação desses pacientes. E lá é o serviço público. É um serviço lá é o serviço gratuito. Totalmente gratuito. E é claro que quando se trata de serviço público, naturalmente, às vezes não dá conta de atender todo mundo. Não mesmo. Por isso também a importância das empresas que atuam nessa área de amparo aí a quem tem os transtornos. Com certeza. Por quê? Assim, o autismo hoje é algo muito visado financeiramente, porque são terapias a longo prazo e por muito tempo, várias vezes por semana, né? Então, é um tratamento que é custoso, né? Custoso que eu digo financeiramente. Então, não são todas as famílias que conseguem arcar com esse custo e não são todas as famílias que conseguem pagar um plano de saúde para poder estar arcando com essas terapias. Então, nós estamos lá para poder fazer esses atendimentos. Lógico que nós temos, né, o serviço privado, que aqui nós temos muitas clínicas que trabalham de forma com valores sociais para poder estar auxiliando esse público, né? Mas hoje a gente está trabalhando lá também com esse público. E é hora da gente enfocar aqui com a Ana Cristina Gonçalves Monteiro, ela como neuropsicóloga, enfocar também que a gente viu aqui no currículo dela que ela também tem formação em gestão pública, né? E aí, como você tem formação em gestão pública e é uma servidora pública, é pós-graduada, inclusive, em gestão pública, eu quero agora saber de você como é que você avalia o poder público e o que esse poder público faz pelas pessoas com os transtornos. Está deixando a desejar, né, Ana? Olha, Valdo, esse é um assunto delicado. Por quê? Hoje, inclusive, saiu uma vitória muito grande para o público com TDAH. Notícia de hoje. Hoje foi reconhecido como uma deficiência. Então, quando o TDAH. O TDAH. Quando ele é reconhecido como uma deficiência... O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Quando ele é reconhecido... Até então, não Não era. O TDAH até então, não tinha direito a professor de apoio, né? A um benefício. Então, isso agora dá uma nova atenção para esse tipo de transtorno. Muito. Mas a gente sabe que fazer valer esse direito ainda vai demorar um pouquinho. Fazer valer a lei ainda é outra história. Então, assim, são assuntos muito novos para a gente poder conversar. Tem leis, mas quando você vai colocar em prática, a gente precisa não só de um órgão, a gente precisa não só de uma pessoa. É uma equipe junto, né, para poder fazer valer esses direitos. Né? Então, leis existem, mas quando a gente vai colocar ela para fazer valer a pena, ainda está deixando a desejar. Está melhorando. Sim. A cada tempo que passa, está melhorando. E esperamos que o direito dessas pessoas façam cada vez mais valer, né? Se fazer valer. E poder público é a nível municipal, estadual, federal, e em qualquer desses níveis
tem que melhorar. Com certeza. Inclusive, Iporá precisa muito de um centro de atendimento, que é algo que, desde 2024, eu venho correndo atrás de trazer um centro de atendimento especializado só para autista. Só para autista. Porque lá no SER é um atendimento breve, de até 10 sessões. 10 sessões a gente não consegue muita coisa. Né? Dependendo do paciente, é quase que... É o início apenas. Quase que é o início, né? Só a introdução mesmo dos atendimentos. Então, a gente precisa desse atendimento especializado para poder estar fazendo valer esse direito. Mas já é um passo, né? Assim, a gente já começou lá no SER, a gente já tem profissionais trabalhando e vamos cada vez mais atrás desses direitos. Na verdade, está avançando, né? Como você disse aí, você fez uma retrospectiva de que tudo isso já foi considerado como uma frescura. Sim. Era só uma frescura, como se a pessoa tivesse culpa daquilo. Hoje já não é assim que se trata. Hoje já se reconhece isso como transtorno, né? E aí já avançou nesse sentido. E os avanços ainda precisam acontecer mais para realmente a gente chegar lá. E agora, Ana, vamos aqui, caminhando para o final do nosso bate-papo, eu preciso saber de você sobre os custos que se cobram para fazer um atendimento para um autista, que a família vai pagar. Temos lá o SER, já foi dito, o SER tem um atendimento gratuito, mas não consegue atender todo mundo. Não. E você já acabou de falar também que 10 sessões não vai resolver muita coisa. Vai ser que recorrer à clínica. No caso, você tem que ter a Mar. É lá uma clínica sua. O que se paga, Ana? Então, Valdeci, depende muito do profissional, né, os valores, depende muito do que a pessoa está esperando, né, se é uma avaliação neuropsicológica, se é uma avaliação psicológica, se é um atendimento em psicologia, se é um atendimento em psicopedagogia. Então, depende muito do que ela procura, né? Então, assim, nós temos vários preços, né? Cada profissional vai ali colocar o valor que acha de direito. Agora, falar sobre valores, infelizmente, eu tenho um código de ética que não me permite isso. Eles me barram muito, tanto é que a gente não pode nem divulgar valores em redes sociais e tudo mais. Mas cada pessoa coloca o seu valor. Mas existe um preço para uma consulta, existe um preço para uma sessão? Depende muito do profissional. Às vezes, o profissional ele vai cobrar ali o primeiro atendimento, que é a anamnese, com o responsável para identificar o caso, né? Ele vai cobrar um valor a mais. Tem outros que não cobram esse valor. Já valor de atendimento, valor das sessões, né? Valor de anamnese é todo o mesmo valor. Então, varia muito, né? Ana Cristina, e os planos de saúde, eles acobertam esse tipo de atendimento? A gente tem alguns planos de saúde que acobertam, sim, né? Hoje, os planos de saúde já estão procurando mais a gente para poder se credenciar, mas ainda é uma luta que a gente está trabalhando aí. Porque, como eu disse, é um atendimento, né? Um tratamento que é caro, né? Então, quanto mais eles puderem empurrar com a barriga para eles, melhor. Os principais planos de saúde são o IPASGO, para o grande público dos funcionários públicos, e a Unimed, que é um plano privado respeitado. Esses dois ainda não aderiram? O IPASGO, sim. O IPASGO, sim. Isso. A Unimed, eles ainda não buscam credenciamento, eles vão mais pela rede, insuficiência de rede, quando não tem profissional para poder fazer esse atendimento. Bate-papo interessante aqui com ela, a neuropsicóloga Ana Cristina. Um bate-papo que conta com o apoio do Baratão Shopping, da BioEng Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise. E a gente parte aqui para o finalzinho, Ana. Eram essas as perguntas que eu tinha preparado para você. Eu vou te deixar agora no finalzinho à vontade para você falar algo mais que julgue importante e para você falar da sua clínica, Teamar, a rede social sua, anunciar como te encontrar na rede social. Fique à vontade aí nesse arremate aqui do nosso bate-papo. Então, é um pouco difícil para poder falar, porque quando a gente ama o que a gente faz, é um pouco mais difícil para poder sair divulgando assim. Mas
eu, enquanto profissional, eu estou sempre me especializando, eu estou sempre correndo atrás. O ano passado eu fiquei meio parada aí nesse movimento de correr atrás dos direitos, mas não estive parada estudando, né? Fui fazer direito das pessoas vulneráveis, fiz uma pós-graduação, fiz gestão em saúde pública. Então, estou sempre correndo atrás para poder trazer o melhor para o meu público. Porque, por mais que eu esteja lá no meu particular, o SUS nunca saiu de dentro da gente, né? O SUS está sempre presente com a gente. E eu estou sempre dando o meu melhor, né? Estou sempre disponível lá no SER. O nosso trabalho lá é muito bonito também. Quem tem a oportunidade de conhecer, ver como que é o nosso trabalho, é muito bacana. E deixo as minhas redes sociais aí, né? Sua.neuropsi, meu Instagram, e o telefone 64-98433-7040, o WhatsApp, né? Para poder estar falando diretamente comigo, para a gente poder estar conversando mais. Não é só sobre marcar uma sessão, é sobre acolher famílias, né? Então, eu estou sempre disponível para a gente poder conversar. Conversar, independente se às vezes até vai entabular uma sequência de atendimento. Não, eu gosto de esclarecer, eu gosto de dar acolhimento, eu gosto de acolher as pessoas. Quando você dá uma palavra de conforto, principalmente quando uma mãe recebe um diagnóstico, que ela se sente mais acolhida, ela se sente bem, é diferente. E uma coisa que é muito importante, não abandonem o tratamento. Tratamento a gente tem por plano de saúde, a gente tem em particular, a gente tem no SER. E se não está conseguindo, a gente tem outros meios mais legais de estar conseguindo esse atendimento, né? Então, não desistam. É importante para você, é importante para o seu filho, é importante para a sociedade, para a gente poder estar tendo adultos. Vou falar na parte mais técnica minha, né? Adultos funcionais, né? Que estão aí cada dia mais desenvolvendo papéis importantes na nossa sociedade, trabalhando, estudando. Muito bem, Ana. É isso. Muito bem, parabéns, Ana Cristina Gonçalves Monteiro, a neuropsicóloga que a gente entrevistou aqui hoje. Foi muito bom, gostei de sua mensagem, você demonstra muito conhecimento, muito engajamento nessa causa importante. Valeu, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, né? Deus abençoe todos. A gente termina aqui, Ana, nossos bate-papos, deixando aqui uns presentinhos para quem aqui vem. Está aqui um espelho personalizado aqui com o seu nome. Ai, meu Deus. Aqui dentro tem uma caneca também personalizada. Valeu, obrigado. Ela foi a Ana Cristina Gonçalves, a nossa entrevistada. Gente, é sempre assim. Terças e quintas são os dias de entrevistas. Hoje foi a Ana. Quinta-feira, o nosso entrevistado vai ser o vice-prefeito Leonardo Araújo, o Léo Contador. O Léo vai estar aqui quinta-feira. Até lá, um abraço a todos.